Aí, galera, voltamos. A nossa aula de hoje, ela é a aula que vai usar toda a parte de geometria que a gente desenvolveu na aula passada para determinar a próxima etapa da história. Então, a gente viu basicamente o quê? No nosso estudo de ligação covalente. Ó, a gente falou das características da ligação covalente, da estrutura dos compostos a partir das ligações, falamos da ligação coordenada ou dativa, falamos de hibridização e falamos de geometria. Hoje, a gente vai encerrar a discussão de ligação covalente falando de polaridade e solubilidade. Tá? A polaridade, ela é um conceito... Primeiro é importante falar que o conceito de polaridade ele vai se aplicar em duas coisas. Eu posso discutir polaridade de ligação, e eu posso discutir polaridade de molécula. Tá? A polaridade de molécula o fator importante. Mas para eu determinar a polaridade de molécula, eu tenho que determinar a polaridade de ligação. Então, a aula vai girar em torno disso. Analisando a polaridade das moléculas, eu consigo prever solubilidade. Aquela história famosa do semelhante dissolve semelhante. Tá bom? E aqui a gente já vai fazer uma análise já um pouquinho da orgânica. Mesmo sem ter entrado na orgânica, a gente vai falar um pouco de polaridade de compostos inorgânicos e polaridade de compostos orgânicos. Tá? O que eles vão ter em comum, né, para que a gente trabalhe eles nessa aula? São compostos formados por ligação covalente. Tá? Beleza? Então, esse é o encerramento da história da ligação covalente. Tá bem? Então, a gente começa falando de polaridade de ligação. E para falar de polaridade, gente, nós precisamos falar tentar definir o que é polarizar. Polarizar é um processo que você pode fazer com qualquer corpo, desde um átomo, pode ser uma molécula, pode ser um corpo grande. Eu posso polarizar, por exemplo, um objeto de metal. A gente, inclusive, quando formos estudar eletrostática, a parte de física, a gente vai falar um pouquinho sobre polarização. Então, primeiro eu preciso entender o que é polarizar. Não sei se vocês vão lembrar, lá no começo do curso, a gente falou... Ai, peraí que tem gente entrando aqui. Aí, isso. Boa tarde para quem já entrou aí, já estou começando a aula aqui, tá? Não sei se vocês lembram que no ano passado, vixe, a pessoa tá alucinada, gente. Hoje eu estou alucinado. Hoje eu... eu acordei 4 horas da manhã hoje, cara. Tô desde as 4 horas da manhã fazendo coisa. Então eu tô meio transtornado, tá? Vocês não levem a mal. No começo do ano, a gente discutiu, quando estava falando de estrutura atômica, a gente discutiu que um átomo ele poderia se apresentar na natureza de 3 maneiras. O átomo pode ser neutro, um átomo pode ser positivo, ou ele pode ser negativo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram como é que a gente faz, por exemplo, para deixar um átomo positivo? Imagina, tipo, um átomo neutro e eu quero deixar ele positivo. O que eu faço? Isso, eu tiro elétron. Eu tiro elétron. Peraí que tem gente entrando aqui. Peraí. Aí. Peraí que eu tô dando risada aqui, que eu tô lendo os negócios no chat, muito engraçado. Calma, gente, a aula começou agora. Os caras noiados, calma. Dan, começou a aula agora. Comecei agora, faz tipo 2 minutos. Você achou que eu tivesse onde? Você achou que eu tivesse começado que horas? Meio-dia? Calma, calma. Relaxa. Tá tudo certo. Isso, ó, escreveram aqui no chat. Para eu deixar um átomo positivo, eu tiro um elétron.
Tá. E para deixar o átomo negativo, eu ponho um elétron. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo com o átomo? Eu estou eletrizando. Tudo bem? Então, eletrizar significa trocar carga, tirar carga, colocar carga. Tudo bem? Isso é eletrizar. Agora imaginem um corpo eletricamente neutro. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Essa bolotinha neutra. Percebe que na bolotinha neutra, a gente tem um monte de carguinhas, positivas e negativas. Tudo bem? Essas cargas, num corpo neutro, elas ficam distribuídas no corpo. Positivos, negativos, tudo ali bonitinhos. Só que o que acontece? Se eu pegar esse corpo neutro, aqui, ó, e aproximar dele um outro corpo eletrizado, ó, tá vendo esse corpo aqui? Esse corpo, ele é um corpo eletrizado. Quando esse corpo eletrizado é aproximado do corpo neutro, esse corpo que é positivo aqui, ó, ele puxa os elétrons do corpo neutro, todos eles para o lado daqui, ó. Lembra que os elétrons, eles podem se movimentar dentro do átomo, da estrutura. Então, a presença desse corpo aqui, ela vai fazer com que os elétrons se concentrem nessa região. Então, o que acontece? O corpo, ele continua neutro. Ele continua neutro. Só que ele tem separação de cargas. As cargas negativas estão concentradas de um lado e as cargas positivas estão concentradas no outro lado da molécula, do corpo. Isso é polarizar. Tá bom? Um corpo é polarizado quando ocorre uma separação de cargas. De alguma maneira, ocorre uma separação de cargas. Tá? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Ao aproximarmos um corpo eletrizado de um corpo neutro, o corpo eletrizado eu chamo de indutor. Seria esse corpo aqui, ó. Tá? O corpo neutro, ele é induzido. Tá? O que a gente vai observar? Observa-se um movimento espontâneo de elétrons para uma das regiões que ficará polarizada negativamente. É a região onde os elétrons se concentram. Como consequência, a região oposta ficará com deficiência de elétrons. Ó, olha o que ele fala. Essa região aqui, ó, ela está positiva por quê? Porque ela está com falta de elétrons. Então, você tem uma região rica em elétrons e uma região pobre em elétrons, tá? E aí a molécula fica polarizada. O corpo, né? Na química, eu posso fazer isso com moléculas. Então, ó, eu vou escrever assim: moléculas podem, item A, ser naturalmente polarizadas. Então, existem moléculas que, por natureza, já são polarizadas. O que isso quer dizer? A molécula vai ter uma região rica em elétrons e uma outra região pobre em elétrons, tá? E essas moléculas, elas também podem ser polarizadas por ação de outras moléculas. Ou íons. Porque o que acontece, gente? Às vezes, uma molécula,
ela pode se aproximar da outra, e a aproximação entre elas vai fazer com que a molécula se polarize. Eu não sei se vocês já ouviram falar no cursinho de uma força chamada força de dipolo induzido. Força de dipolo induzido. Olha o nome da força. Dipolo induzido. Sacaram? Aí tem uma outra que chama força de dipolo permanente. Então, a gente está basicamente preparando os conceitos para entrar na explicação dessas forças. Então, quando uma molécula ela já é polarizada, essa molécula vai se chamar dipolo permanente. Tá? As moléculas que vocês já costumam chamar de polares, elas são, na verdade, dipolos permanentes. Agora, tem molécula que só polariza quando uma outra coisa se aproxima, como vocês estão vendo na figura. Aí você vai ter as moléculas chamadas de dipolos temporário. Então, tipo, uma coisa que a gente vai descobrindo é que uma molécula que é apolar, ela pode momentaneamente ficar polar, desde que uma outra molécula se aproxime dela, tá? Isso vai interferir na intensidade depois das forças, tem algumas outras coisas, beleza? Perguntas e print, pode tirar print. Peraí que eu acho que tinha uma pergunta aqui que eu não tinha lido. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Posso trocar, né? Então vamos. Senta o pau, vamos lá. Bom, então vamos falar de polaridade. Para a gente falar de polaridade, gente, a gente precisa voltar na parte de tabela periódica e lembrar de uma propriedade periódica em especial, que é a eletronegatividade. Quando a gente definiu eletronegatividade na aula, eu me lembro que a gente falou um pouquinho já sobre polaridade. Ai, que inveja, eu tô com vontade de tomar café. Não deu tempo de fazer café, cara. Eu cheguei em casa super correndo e eu vou fazer depois. Vamos ver se talvez no intervalo eu consiga fazer. Não sei se vai dar tempo. Você não devia ter falado isso. Sua chata. Eu já tô até sentindo o cheiro aqui do café. Tudo bem. Tudo bem. Mata de inveja. Dá, eu vou fazer. Eu vou ver se eu consigo correr no intervalo aqui. Nossa, então hoje em especial eu tô com vontade de tomar café porque, tipo, a pessoa para do nada pra falar sobre isso, né? Eu fico imaginando quem tá assistindo a aula gravada. O cara deve ficar muito puto. Do nada o cara começa a bater papo. Pelo menos vocês estão aqui no chat, né? Vocês estão olhando porque eu tô falando. A pessoa não tá nem sabendo o que vocês estão falando aqui. Ai, ai, vamos enrolar mais, vai, então. Eles bem filho da puta. Vamos enrolar mais. Vamos deixar o pessoal que tá assistindo a aula gravada nervoso. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Aumentar o intervalo por quê? Por que você quer dizer com isso, aumentar o intervalo? Você tá achando que isso aqui é escola pública? Aí você faz o seu café com calma. Ah, para eu fazer meu café? Não, eu vou me sacrificar por vocês. Não, mas eu acho que eu vou dar um jeito de fazer. Eu acho que vou dar um jeito. Vou estender o intervalo, sim. Voltando aqui a história, vai, senão eu me perco. Não sei se vocês lembram que quando a gente discutiu eletronegatividade na aula de tabela, eu já tinha falado um pouquinho sobre ligação covalente. Então, o que acontece? Quando dois átomos vão compartilhar elétrons, imagina lá dois átomos AB compartilhando um par de elétrons.
Gente, esse par de elétron, ele fica circulando dentro de uma região que a gente chama de orbital molecular. De tal maneira que os elétrons ficam uma parte do tempo aqui, perto do átomo B, e uma parte do tempo aqui, perto do átomo A. O que o Linus Pauling percebeu quando ele estudou a estrutura dos átomos e tal? Ele percebeu que era possível você medir a capacidade que o átomo tem de manter o elétron perto dele. Tá? Deixa eu mostrar um slide para vocês que isso vai ajudar a elucidar bem. Ó. Isso aqui. Ó. Aqui a gente tem dois desenhinhos que dão mais ou menos uma ideia do que acontece por conta da eletronegatividade. Ó. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Tá? Essa mancha acinzentada aqui, ó, está representando a nuvem eletrônica do hidrogênio. Tá vendo? A nuvem ela tem um certo formato e aqui ela tem um outro formato. Igualzinho, tá vendo? Ó? Agora, quando você liga átomos diferentes, acontece, invariavelmente, da nuvem ficar maior perto de um átomo. Então, aqui existe uma ligação covalente, ó. Tá vendo? Essa ligação, ela é polarizada. O que isso quer dizer? Que os elétrons, eles passam a maior parte do tempo perto do cloro e a menor parte do tempo perto do hidrogênio. Tá? Isso é, essencialmente, a diferença entre uma ligação polar, aqui, ó, uma ligação polar, e aqui é uma ligação apolar. Então, aqui eu escrevo assim, ó, ligação covalente apolar. Tá? A característica de uma ligação apolar, gente, é átomos de mesma eletronegatividade. Eletronegatividade. Tá? Quando a nuvem é distorcida, olha o que ele escreve aqui, o que eu escrevi aqui no texto, ó, na ligação de baixo, né? Aqui observamos o orbital molecular polarizado, ou seja, distorcido, em virtude da diferença de eletronegatividade. Entenderam? Então aqui eu tenho uma ligação covalente polar. Orbital distorcido, né? Diferença de eletronegatividade. Eletronegatividade. Tá? A polar... Estão perguntando aqui um negócio. Dan, dá para pensar, tipo, apolar sem polo definido? É. Sem polo definido. Automaticamente, quando você tem um polo, automaticamente o outro também existe, né? Tipo, se tem um polo positivo, tem um negativo. Agora, a apolar não tem polo. Tá? Ela vai polarizar se uma coisa chegar perto dela. Então, é como se os elétrons ficassem metade do tempo aqui, ó. Metade do tempo aqui. Então, ele está fazendo bem isso, ó. Tum, 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 tum. Fica fazendo isso, ó. Tá? Aqui não. Aqui o elétron fica mais tempo aqui, ó. Ele fica muito tempo aqui. Aí ele vem para cá um pouquinho, fica aqui, depois ele volta para cá. Então, essa região ela está sempre mais povoada por elétrons. Tá? A região negativa. Aí,
eu vou voltar um pouquinho aqui no slide, até para vocês tirarem print depois, ó. Deixa eu voltar um pouquinho naquele slide, ó. Aqui, gente, a gente tem os valores de eletronegatividade. Ó, eu destaquei aqui o flúor, que é o elemento mais eletronegativo, tá? Depois vem o oxigênio, depois vem o cloro, o nitrogênio, tá? E aí nós vamos percebendo que, à medida que nós vamos saindo dessa região da tabela aqui, ó, essa região ela tem átomos com eletronegatividade bem alta, né? Aí, à medida que você vai andando na tabela no sentido dos metais, ó, tá vendo? Aqui na direção dos metais, as eletronegatividades elas vão diminuindo bastante, tá vendo, ó? Você pega, por exemplo, a diferença de eletronegatividade de um oxigênio, ó, para um alumínio. Olha a diferença. Tá vendo? Então, uma coisa muito legal da gente considerar aqui, gente, que eu acho muito doido isso, é o seguinte. A diferença de eletronegatividade, ela nos ajuda a explicar, por exemplo, qual a diferença de uma ligação iônica para uma covalente. Então, por exemplo, ó, uma ligação entre... Quer ver uma ligação? Uma bem louca. Ó. Olha para o sódio. Olha a eletronegatividade do sódio, 0,9. Tá? Olha a eletronegatividade do cloro, 3,5. 3,5. Aqui, ó. Aliás, 3, né? 3. A diferença de eletronegatividade é extremamente alta. Também pudera. Metal a metal. Quando a diferença de eletronegatividade é muito alta, a ligação ela é iônica. Tipo, um deles tem eletronegatividade tão alta e o outro tem eletronegatividade tão baixa que você tem uma ligação do tipo iônica. Então, a gente diz o seguinte, que uma ligação entre sódio e cloro é uma ligação que tem um caráter iônico. Então, caráter iônico. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade é tão grande que na hora que os átomos se aproximam, um átomo arranca o elétron do outro mesmo. Aí, se eu pego, por exemplo, uma ligação HCl, veja, a eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. A do cloro é 3. O que a gente percebe? Existe uma diferença de eletronegatividade. Então, eu vou dizer que ela é uma ligação que tem caráter covalente, só que ela é polar. Por que que agora, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Vamos ver se vocês conseguem responder pensando nisso. Por que que o cloro consegue tirar o elétron do sódio e não consegue tirar o elétron do hidrogênio? E aí? Porque a diferença é menor? Exatamente. Entre um e outro. Exatamente. A diferença de eletronegatividade, ela existe, mas ela não é tão grande. Tá? O que a química... Só para vocês entenderem o seguinte, o que a química considera como diferença grande? Geralmente, quando a diferença de eletronegatividade está por volta de 1,8, 1,7, a ligação já é iônica. Acima de 1,8, ela é iônica. Quando a diferença está por volta aí de 1, 1,2, 0,9, 0,8, não é uma diferença de eletronegatividade tão grande para um átomo arrancar elétron do outro. Então, você tem uma ligação covalente polar. Você tem uma ligação covalente polar. Tá?
A diferença de eletronegatividade pode ser zero. Aqui ela tem um caráter covalente apolar. Tá? Beleza? Tem uma pergunta aqui. Diferença de eletronegatividade que gera o polo? Exato. E sabe uma coisa que é interessante de observar isso? Essa pergunta foi bem colocada no momento dela. Não sei se vocês estão conseguindo perceber como a natureza ela é bonita, gente. Porque eu não sei, quando você olha para essas três ligações, iônica, covalente apolar e covalente polar, parece que a gente está falando de um espectro, de uma gradação. Sabe gradação? Por exemplo, quais são os extremos da situação? Extremo da esquerda, um átomo perdendo elétron para o outro. Ligação iônica. Isso é o extremo. Qual é o outro extremo? Os átomos compartilhando elétrons igualzinho. Gente, essa ligação aqui, ó, eu costumo brincar na aula, vamos ver se vocês entendem a piada. Essa ligação é a ligação covalente raiz. Essa aqui, ó. Essa ligação é a covalente raiz. Por que eu brinco que ela é a ligação raiz? Quando eu falo em covalente, eu falo em quê? Compartilhar, não é? A ligação covalente apolar é a ligação onde os átomos mais compartilham elétrons. Por quê? Porque o elétron passa metade do tempo perto de um átomo, metade do tempo perto do outro. A ligação covalente polar, ela já está querendo ser iônica. Não sei se vocês conseguem entender essa minha expressão. Ela já está querendo ser iônica. Tipo, está havendo um compartilhamento, mas os elétrons estão mais perto de um átomo. Então, é como se fosse uma gradação. Eu tenho aqui o compartilhamento mesmo. A ligação covalente polar, ela é uma ligação covalente que já está prestes a virar iônica. E aí sim, quando a diferença de eletronegatividade é muito acentuada, você tem uma ligação que já não dá mais nem para ser covalente, porque os átomos já não conseguem mais compartilhar. Eles vão ter que trocar elétron mesmo, tá bom? Beleza? Ah. Oi? Então, na covalente polar é quando os elétrons estão quase sendo doados para o outro átomo. Sim, sim. Ah, tá. E tem uma Beleza. coisa aí que eu posso observar no que você falou, que é o seguinte: você vai ter ligações muito polares e pouco polares. Também tem isso. Porque, por exemplo, essa ligação ela é polar, HCl. Só que a ligação HF é mais polar. Então, a ligação HF ela é mais quase iônica do que a do HCl. Tipo, essa sutileza ela é muito importante. Eu entender que existem ligações polares, sim, mas que tem ligações que são mais polares do que outras, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o que você falou tá certinho. Peraí que a gente tem uma pergunta aqui. Não, já foi. Já foi essa pergunta. Gente, podem tirar print, por favor, desse slide. Beleza. Pera, pelo amor de Deus, eu não posso, pelo amor de Deus, caralho. Então, aqui vai uma perguntinha. Quais são as 3 ligações covalentes mais polares? Quais são as 3 ligações covalentes mais polares? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Eu quero as 3 ligações covalentes mais polares. Então, o que eu faria para pensar?
Qual é a ligação mais polar? É o mais eletronegativo com o menos eletronegativo. Dos ametais, gente, o menos eletronegativo é o hidrogênio. É o hidrogênio. É o hidrogênio. Certo? Então eu vou ligar. Qual a ligação mais polar? É o hidrogênio com o flúor. Essa é uma ligação muito polar. É a ligação mais polar que eu tenho. Qual que é a diferença de eletronegatividade aqui, ó? 4 menos 2,1. Tá vendo? É uma ligação muito polar. Tá. Qual é a segunda ligação mais polar depois do HF? HO. Olha aqui, ó. O flúor é 4. O oxigênio é 3,5. Tá? O oxigênio é 3,5. Beleza? A terceira ligação mais polar que tem é a do H com N. Embora nessa tabela o nitrogênio está com a mesma eletronegatividade do cloro. Tá? Agora, essas três ligações, gente, elas são as mais polares que existem. Tá? É importante frisar isso. Por quê? Porque isso aqui a gente vai usar depois na próxima aula. Tá? Isso aqui é o famoso H ligado a FON. Tá? H ligado a FON. Tá? Ó, tiveram algumas pessoas, não foi uma só, tá? Que respondeu ligação de hidrogênio. Cuidado, ligação de hidrogênio não é uma ligação covalente. Ligação de hidrogênio é uma força intermolecular. Tá bom? Não cuidado, porque isso é uma confusão bem comum. Tá? Ligação de hidrogênio é a ponte de hidrogênio, que ela acontece entre moléculas. Tá bom? A gente não chegou lá ainda. Olha lá, já teve gente falando, puta, é verdade. Exatamente, verdade. Porque quando a gente fala ligação de hidrogênio, parece que está falando de uma ligação covalente. Mas na real não é, cara. Não é. Não é. Deixa eu Não, ver que estão... Peraí, deixa eu ler uma pergunta aqui antes. Daí você já fala. Professor, mas eu não entendi uma coisa. Você disse que se a diferença de eletronegatividade for acima de 1,7, 1,8, a ligação acaba sendo iônica. Por que a HF é mais polar? A ligação HF é mais polar. Porque ela é uma ligação covalente. Ela é uma ligação covalente. Simples. Aí você pode falar assim, não, ela não é iônica. Ei, vamos devagar. Tem algumas palavras que a gente precisa prestar atenção. As coisas não são engessadinhas. Tipo 1,7 covalente, 1,9 iônica. O que eu disse é que quando a diferença está acima de 1,8, geralmente ela é iônica. O hidrogênio, gente, ele só pode fazer ligação iônica se ele receber elétron. Se ele receber, exatamente, você tem que ver os elementos que estão ligando. Então, tipo assim, numa ligação tipo HF, mano, por mais polar que ela seja, não tem como ela ser iônica. Não tem. Por quê? Porque o hidrogênio não consegue perder elétron. Entendeu? Então é isso que eu estava falando. Beleza. Peraí, deixa eu ver que tem uma outra pergunta. Tá, acho que não. Tá, agora, quem que estava querendo falar, gente? Desculpa. Torei a pessoa. não, tu já respondeu já. Já? Aham, era quase a mesma coisa. Ah, então tá bom. Tá. Eu sempre falo para vocês o seguinte, cara. Química não é uma ciência tão exata quanto parece. Tá? Beleza. Então vou trocar aqui. Aí, qual que é o Paranauê? A gente percebeu que tem ligação que é mais polar, tem ligação que é menos polar. Tá? Como é que a gente vai representar isso? Porque assim, a gente não vai fazer conta para calcular a polaridade de ligação, nada disso. Só que a gente precisa representar uma ligação sendo mais polar, uma ligação sendo menos polar. Então, o que os caras fizeram? Ah, vocês tiraram um print desse aqui?
o que os caras inventaram na química? Uma coisa chamada vetor momento de dipolo. Vetor momento de dipolo. O vetor momento de dipolo, como o próprio nome está dizendo, ele é um vetor que vai representar para onde o orbital está deformado. Por exemplo, se você olhar para essa molécula aqui, ó, ela tem um orbital deformado. A deformação está para o lado do cloro, não está? Então, para eu não ter que desenhar isso aqui, eu vou desenhar um vetor. Uma setinha, tipo o vetor mesmo da física, tá ligado? Aquele vetorzinho. Você vai desenhar uma setinha. Sempre apontando para o cara que está puxando elétron. Para o cara que está puxando elétron. Tá? Quando a ligação não tiver polo, que falaram aqui no chat agora há pouco, né? Ah, então é uma ligação que não tem polo definido. Isso. Aqui não tem vetor. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai desenhar várias setinhas toda vez que eu precisar representar que uma ligação é polar. Tá bom? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Eu vou representar essas 4 moléculas aqui, e aí eu vou explicar para vocês esses números aqui, tá? Gente, o vetor... Ah, peraí, deixa eu só mostrar um negócio aqui antes. Peraí. Ó. O vetor, assim como todo vetor, ele tem um módulo, ele tem uma direção e tem um sentido. Tudo bem? Tá. O que importa para a gente? A gente não vai estudar esse vetor de maneira aprofundada, não é a nossa ideia. A direção e o sentido do vetor vai indicar quem está puxando elétron. É o átomo mais eletronegativo. Tá? Então, é importante quando você faz o desenho da estrutura, você saber identificar quem é o átomo mais eletronegativo, quem está puxando elétron. Tá? Agora, e o módulo do vetor? O que ele representa? Ele vai representar o quão polar é a ligação. Como assim, Danilo? Se for uma ligação muito polar, você vai desenhar um vetor grandão. Se for uma ligação pouco polar, você vai desenhar um vetor pequenininho. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Depois eu volto para vocês tirarem print, tá? Depois eu volto. Ó. Aqui eu tenho uma ligação HF. Então, eu vou representar o vetor assim, ó. Esse é o vetor. Essa setinha, ela está dizendo o quê? Que o orbital está deformado do lado do flúor. Tá? Se eu fosse desenhar o vetorzinho do HCl, eu desenharia um vetorzinho menor. Então, eu tenho duas ligações polares, uma mais polar e uma menos polar. Tá? Gente, duas coisas importantes. Geralmente, nós representamos o vetor pela letra μ. É o vetor momento de dipolo. Então, é o vetor da ligação HF. Esse aqui é o vetor da ligação HCl. Tá? Só a título de curiosidade, aqui estão os valores, ó, de ligações. Polaridade. Aqui é uma ligação apolar, ó. Se a ligação é apolar,
polaridade 0. Tá? Esse nomezinho aqui, ó, dBi, tá vendo? É a unidade da polaridade. Então, uma ligação apolar, ela tem 0 dBi. Ligação muito polar. Ligação muito polar, 1,92 dBi. Ligação mais ou menos polar, 1,08. Tá? Esses números, gente, eles não são para você memorizar de forma nenhuma. De forma nenhuma. O que você precisa olhar para eles e perceber é que não existe polar apolar só. Existem vários graus de polaridade. Esse é o intuito de apresentar esses números para vocês. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, se eu te perguntar aqui, qual molécula é mais polar? É o HF. Coloque as moléculas em ordem crescente de polaridade. Ordem crescente de polaridade. Quer ver, ó? Vamos lá. Ordem crescente de polaridade. Qual é a molécula menos polar? H2. Polaridade 0. Depois, qual é a molécula um pouquinho mais polar? HI. Você vê que o HI, ó, gente, a polaridade dele é quase 0. Depois, quem é mais polar? HCl. A ligação HCl é mais polar. Depois, a ligação HF. É a ligação mais polar que tem. Aliás, de toda a tabela periódica, né? Tá? Isso, exato, exato. Então, já estão escrevendo aqui. Tá bom? Então, ó, vamos organizar a zona. Existe uma propriedade atômica chamada eletronegatividade. Esta propriedade é importante para a gente definir ligação polar e apolar. Beleza? Numa ligação polar, os átomos apresentam diferença de eletronegatividade. E isso faz com que os elétrons compartilhados fiquem mais tempo perto de um átomo. Certo? O átomo que puxa o elétron, ele vai formar o dipolo negativo, a região que tem muito elétron. Os elétrons passam mais tempo. O átomo menos eletronegativo vai ficar com a região pobre em elétrons. Pobre em elétrons. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print. Cai, sim, cai. O povo tá surtando aqui, calma. Muita calma, gente. Take it easy. Aqui não foi? Agora, o que acontece? Quando uma molécula tem 2 átomos, é fácil você saber se tem polo ou não. Como a gente acabou de ver aqui, HCl, HF. Só que, às vezes, a molécula não tem 2 átomos. Então, o que a gente vai fazer aqui é... como é que eu posso saber se uma molécula maior é polar ou apolar? E aí a gente vai entender, talvez, a importância dos vetores. Né? Porque quando a gente começa a ver esse negócio de vetor, você fala, nossa, peraí, gente. Eu estou vendo vetor numa aula de química, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E a gente não entende muito bem por que você está vendo. Quando você precisa determinar a polaridade de uma molécula grande, aí você entende a importância dos vetores. Então, eu quero que vocês guardem muito bem essa frase aqui, ó. A polaridade de uma molécula, ela é atribuída a partir da soma
dos vetores. Explico melhor. Vamos imaginar, vamos escrever aqui, ó, análise da polaridade item A, da água. Todo mundo aqui sabe, ou já ouviu, pelo menos alguma vez na vida, professor de química falando que a água é uma substância polar. Vamos entender por que ela é polar. Para você determinar a polaridade da água, você tem que saber duas coisas. Primeira, aula de ontem, geometria. Então, a água é uma molécula angular. Angular. Tá bom? Tá. Fizemos isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar todas as ligações que a molécula tem. Todas as ligações. Nesse caso, eu tenho duas ligações. Certo? Em cada uma das ligações, eu vou colocar um vetor representando o átomo que puxa elétron. Então, o primeiro vetor, eu vou escrever aqui, ó, apontando para o O, e vou escrever aqui, vetor 1. Então, o que esse vetor está dizendo? Que o oxigênio está deformando a nuvem eletrônica. Como se ele estivesse puxando a nuvem eletrônica para ele. Tá? Do outro lado, eu tenho um outro vetor, Mi2. Também puxando. Agora, olha para os dois vetores. Entendeu? Se você fizesse uma soma deles, você saberia me dizer se essa soma dá zero ou não dá zero? Porque o que está escrito na frase é isso. A polaridade é atribuída a partir da somatória dos vetores. É como se você tivesse um efeito acumulativo de vetores. Eu quero somar para ver se o resultado dá zero ou não dá zero. Tá? Essa que é a sacada. Tá? Como os dois vetores estão apontando para cima, gente, lembra da nossa aula de vetor? Como é que a gente soma vetores? Paralelogramo. Né? Paralelogramo. Tá? Nesse caso aqui não tem como dar zero. É até fácil você perceber que não tem como dar zero, porque os dois estão apontando para cima. Né? Então, a soma de vetores, eu vou escrever assim, ó. Quer ver? Eu vou fazer a soma para vocês perceberem. Ó. Esse aqui é um vetor. Esse aqui é outro vetor. Né? Faz o paralelogramo. Ó. A resultante está apontando para cima. Ó. Então, com esse desenho, eu consigo provar que a soma não dá zero. Então, significa que o vetor resultante não dá zero. Ele é diferente de zero. Portanto, a molécula é polar. E eu digo mais, tá, gente? Para onde o vetor está apontando é o polo negativo. Então, ó, percebe que o vetor está apontando para cima? Então, ó, aqui é o polo negativo da água e aqui são os polos positivos da água. Tá? Vocês lembram na aula de ligação iônica que a gente falava da solvatação dos íons? E lembra que eu falei para vocês que as moléculas de água têm dipolinhos? Agora a gente sabe de onde vêm esses dipolos. Né? Por que o polo negativo da água é o oxigênio? Porque é o átomo que mais puxa os elétrons. Ele vai puxar os elétrons, ele vai deformar
as duas nuvens ao mesmo tempo. As duas nuvens ao mesmo tempo. Tá? Beleza? Então, o procedimento é sempre esse. Você desenha a geometria, estabelece os vetores e veja se a soma dá zero. Eu vou mostrar para vocês uns outros casos aqui. Quer ver, ó? Vou pegar uma outra aqui, que a gente até viu ontem. Ó, CO2. CO2. Diferentemente do CO2, desculpa, diferentemente da água, o CO2 é uma molécula linear. Ele é linear. Tá? O ângulo faz diferença. Vocês já vão ver por quê. Aí, o que eu faço? Eu vou analisar as ligações que eu tenho. Eu tenho uma ligação C dupla O. Gente, na ligação C dupla O, o oxigênio é quem puxa o elétron. Ele é o mais eletronegativo. Então, eu vou desenhar um vetor do C para o O, chamar de vetor 1, e um outro do C para o O, vetor 2. Tá? Uma outra diferença que vai acontecer aqui é que, como as ligações são iguais, tipo são C dupla O, né? As duas, esses vetores têm o mesmo módulo. Eles têm o mesmo módulo. Ah, Danilo, os de cima também tinham da água. Mas eles não se anulavam. Aqui, eles vão se anular, gente. Então, nesse caso, a molécula não tem vetor resultante. Ou seja, ela não tem dipolo. Tudo por causa de uma merda de um ângulo. Dá para acreditar numa porra dessa? É bizarro, gente. Olha a frase que eu vou falar agora. Se a água não fosse angular, não haveria terra no planeta. Presta atenção nessa frase que eu acabei de falar. Tô até chorando aqui. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Que pariu. Se a água não fosse angular, não haveria vida no planeta. Por quê? O fato da água ser angular faz com que ela seja polar. E graças a ela ser polar, na temperatura ambiente ela está em que estado? Líquido. Se a água não fosse polar, gente, ela provavelmente estaria em estado gasoso na Terra. Com a temperatura que o nosso planeta tem, ela não conseguiria ser líquida. É muito doido, né? Por causa de um ângulo. E aí a gente pode ficar aqui fazendo outros exemplos. Eu quero fazer mais alguns, tá? Antes da gente ir para outra parte da história. Tira print aqui, por favor, gente. Quer ver? Vamos pegar uns outros exemplos aqui, ó. Deixa eu pegar uma moléculazinha legal aqui. Estou pegando moléculas sempre pequenas, tá? Percebam que eu tô evitando de pegar molécula grande. Porque quando a molécula é grande, a gente vai ter que usar uma outra técnica para descobrir se ela é polar ou apolar, tá? Tem uma boa aqui, ó. Essa aqui, ó. Que, inclusive, eu coloquei essa molécula na aula de geometria molecular. Ó. Ela é uma molécula trigonal. Trigonal. Tá? Tem um carbono no meio ali formando um trigonal de 120 graus, né? Ele é um carbono sp2, tá? Então, vamos lá. Ligações. A primeira ligação que eu vou analisar
é a ligação C-O. Ela é polar para cima. Mi1. Depois, eu tenho mais duas ligações CH. Uma ligação CH puxando aqui para o carbono e outra aqui. Ó. Tá vendo? Então, quando você vai... Qual que é a sacada do vetor? Por isso que eu falo, a primeira vez que a gente faz, a gente acha mó bizarro. Depois você começa a ver, você vai falando, o vetor, eles estão apontando para onde os elétrons estão. Então, tipo assim, fica muito claro quando você faz esse desenho, duas coisas. Primeira, a resultante não dá zero. Certo? A resultante não dá zero. Onde está o polo negativo? Ele está aqui, ó. E aqui estão os polos positivos. Tá vendo? Beleza? Vamos colocar mais uma aqui. Oi, pode falar. Tem uma aqui, quando você vai falando, eu estou desenhando aqui. O Pode carbono falar. também seria um polo negativo? Ou Não. só... Não, né? Os polos, eles estão sempre nas extremidades. Então, tipo, se o negativo está em cima, o positivo está do outro lado aqui, ó. Ah, tá. Obrigada. Tá? Ó, eu coloquei aqui a amônia. Amônia. Tá? A amônia, ela também é uma molécula polar. Também é uma molécula polar. Como é que a gente pode determinar isso? A geometria da amônia, ela é piramidal. Piramidal. A gente viu isso na aula de geometria ontem. Né? Então ela fica assim, ó. N. Aí aqui. Aqui. Seriam as bases da pirâmide, né? Ó. E aqui, ó. Então aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui eu tenho outro hidrogênio, que é a ligação saindo da tela. E aqui o hidrogênio lá no fundo, tá vendo? Ó? Então imaginem que esses hidrogênios, ó, eles estão formando uma base, como se fosse um chão, tá vendo? Da molécula. Aqui, ó. Aqui nós temos aquele parzinho de elétron solitário, lembra? Da aula de ontem. Então, gente, o nitrogênio, ele está no topo da pirâmide. O nitrogênio está no topo da pirâmide. E os hidrogênios estão na base. O nitrogênio é mais eletronegativo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai polarizar, ao mesmo tempo, 3 ligações. Ele vai polarizar a ligação lá de trás, que vai subir até aqui, ó. Ele vai polarizar essa daqui. E vai polarizar esta. Mano, vocês têm noção do que vai acontecer na amônia? O teto da pirâmide, que é onde está o nitrogênio, ele vai ser o polo negativo. Aqui, ó. E os pezinhos da pirâmide serão os polos positivos. Então, imagina uma pirâmide. Aqui, ó, a parte de baixo dela positiva, o polo positivo, e a cabecinha dela aqui, onde está o nitrogênio, com os eletrãozinhos aqui, assim, ó, tipo os eletrãozinhos, tá? Seriam os polos positivos, tá? Ou o polo negativo, perdão. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui que fizeram, peraí. Dan, o ângulo do item C, 120, né? Aqui, 120 graus. Geometria trigonal, né, gente? 120. Tá? Beleza? Então, assim, essa técnica, gente, ela funciona muito bem. Só que ela funciona bem para molécula pequena. Para molécula pequena.
As moléculas que a gente discutiu na aula de ontem funcionam maravilhosamente bem. Moléculas tetraédricas, moléculas piramidais, moléculas trigonais, moléculas angulares, tá? Tranquilo? Então, eu monto a geometria, determino os vetores e faço a soma vetorial. E só imagino, o resultado vai dar zero? Bom, se deu zero, apolar. O resultado não vai dar zero? Não, então é polar. Tá bom? Tiraram um print já? Beleza. Bom, aqui nós temos uma tabela, já antecipando, antes que vocês fiquem afobados aí, não é para decorar esses números, é para a gente tirar conclusões. Então, a gente viu o seguinte, a polaridade depende lá da geometria, dos vetores, e aí eu posso medir essa polaridade usando um valor. Então, a gente tem polaridades de vários valores. Ó, desde polaridade 0 a 0,12, ó, uma substância pouquíssimo polar. Aí nós percebemos, por exemplo, que algumas substâncias têm polaridade quase idêntica, ó. Tá? Aqui você tem outra, ó. Olha, ó. Oi, perdão, gente. Olha a polaridade do HCN, ó. 2,68, bem polar, né? Até mais polar que a água, ó. Tá? E olha que a água é uma baita polaridade. Tá? Olha o etanol, gente. Olha o etanol e a água. Olha o etanol e água. Estão percebendo que existem polaridades semelhantes? Semelhantes? Então, lembra aquela frase que você ouviu, provavelmente, pelo menos uma, duas, três vezes na tua vida? Semelhante dissolve semelhante? Quando a gente fala semelhante dissolve semelhante, a gente está falando disso. Quanto mais próximos forem os valores, maior vai ser a chance de uma substância se dissolver na outra. Tá? Muitas dessas substâncias aqui são líquidas. Algumas são gases, por exemplo, o HCl é um gás, o H2S é um gás. Agora, eu posso dissolver um gás na água? Pode. Se o gás for polar, ó, olha a polaridade do HCl. A polaridadezinha alta. Ele vai dissolver bem na água. Agora, o etanol, ó, o metanol, esses dissolvem muito melhor na água. Porque a polaridade está mais próxima. Está mais próxima. Tá? Então, quando eu comparo, por exemplo, 1 com 1,85, são próximos. Mas quando eu comparo 1,70 com 1,85, tá? Quanto mais parecidos, mais solúvel é. Mais solúvel é. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? Mara. Mara. Podem tirar print se quiserem aqui dessa tela. Ó. Aqui tem um esqueminha para a gente criar uma coisa meio concreta dessa ideia de semelhante dissolve semelhante. Ó. Quanto maior a semelhança entre interações moleculares, que a gente vai discutir isso no próximo capítulo, maior será a solubilidade entre as substâncias. Tá. Aqui nós temos uma escala de polaridade, ó. Então aqui você tem a substância mais polar que existe, sei lá quem é. Aqui você tem a substância apolar. A gente tem várias substâncias conhecidas apolares, né? Vamos citar algumas aqui? Os gases, hidrogênio,
oxigênio, nitrogênio, cloro, que são gases famosos. Na orgânica, nós temos uma categoria de moléculas que são apolares, que são os hidrocarbonetos, derivados do petróleo, né? Os hidrocarbonetos, que são derivados do petróleo, tá? Aí você tem as substâncias com baixa polaridade, ó, a D e a C. Tá vendo? Essas duas certamente são miscíveis. Então, ó, quais os pares de substâncias vão formar sistemas homogêneos? C com D. Agora, por exemplo, eu acho pouco provável a substância D se misturar na A. Acho pouco provável, por conta dessa diferença de valores. Agora, A e B também. A e B são substâncias bem solúveis uma na outra. A e B. Tá? Beleza? Então, a polaridade, ela vai ajudar a gente a prever coisas. A prever coisas. Tá? E daqui, gente, a gente vai criar também algumas definições. Por quê? No nosso mundo, a gente tem vários solventes. Só que ninguém vai negar que o solvente mais famoso é a água, né? Embora existam outros. Então, a gente vai começar a classificar substâncias de acordo... A gente não vai mais... a biologia gosta muito de fazer isso. A biologia fala, por exemplo, ela usa, por exemplo, termos assim, vitamina hidrossolúvel. Vitamina hidrossolúvel. A gente entende o que é uma vitamina hidrossolúvel. É uma vitamina que se dissolve na água. Para uma vitamina ser hidrossolúvel, você concorda que ela tem que ter a polaridade parecida com a da água? Beleza? Já uma vitamina que não se dissolve na água, ela deve ter polaridade baixa. Como é que a biologia se refere a ela, gente? Vitamina que tem polaridade baixa. Ou vitamina que não dissolve na água. Ela tem um termo que a biologia usa. Aula de vitamina. Aula de vitamina. Vamos. Puta, vocês não lembram? É lipossolúveis, não é? Ah, olha, olha, os caras até abriram o microfone aqui, maluco. Exato. Ó, aí falaram aqui no chat, eu vou falar porque esses nomes estão certos. Falaram lipossolúvel aqui no chat e também falaram, meteram aqui hidrofóbica. Hidrofóbica. Tudo está certo. Então, gente, essas palavras elas vão ter que entrar no nosso vocabulário daqui para frente. A gente não costuma, na química, usar polar apolar. A gente vai meio que imitar a biologia. Tá? Então, o que a gente vai criar aqui um nosso código? As nossas conclusões vão ser as seguintes, ó. Observações. Se uma substância tem alta polaridade, quer dizer que ela é solúvel em água. Porque a água tem alta polaridade. Então eu vou chamar essa maluca aqui de... Espera aí. Alta polaridade. Eu vou chamar ela de hidrofílica. Hidrofílica. Que seria mais ou menos o sinônimo de hidrossolúvel. Tá? Esse termo fílico significa que gosta de água. Tá? Hidrofílico. Justamente porque dissolve na água. Quando a substância tem baixa polaridade, ela não dissolve na água. Acontece que ela dissolve em gordura. A gordura, gente, ela tá por aqui, ó. Gorduras saturadas, gorduras insaturadas, né? Os famosos lipídios. Então, geralmente, quando você quer falar que uma coisa é
pouco polar, você acaba falando que ela se dissolve em gorduras. Eu vou dizer, então, lipofílica ou hidrofóbica. Lipofílico ou hidrofóbico, que também tinham citado aqui. Também não está errado colocar hidrossolúvel, né, ou lipossolúvel, mas esses termos eles são mais restritos da biologia, tá? Tudo bem? Beleza? Podem tirar print. Mara. Tá. Aqui. Polaridade. Polaridade é o que vai determinar se uma substância vai ser mais hidro ou mais lipossolúvel. Quando a molécula é pequena, a polaridade é medida pela geometria. Mais a polaridade das ligações. Tudo bem? Beleza? Tá. Isso para quando a molécula é pequena. Agora, e se a molécula é grande? Só um minutinho, gente. Espera aí, só rapidão. Então, quando a geometria e a polaridade são analisadas, a polaridade de ligações, isso aqui me resulta na polaridade da molécula. Polaridade da molécula. Tá? Que é basicamente o que a gente está discutindo desde o começo da aula. Basicamente. O que a gente vai fazer agora é discutir a polaridade em moléculas grandes. Grandes. E quando eu falo em molécula grande, gente, eu estou falando de molécula orgânica. Eu estou falando de molécula orgânica. Tá? Então, a próxima tela, ela é uma tela bem importante. Tá? A gente vai usar, o que a gente vai começar a discutir aqui, nós vamos usar em vários momentos do ano. Principalmente quando a gente for estudar orgânica, tá? E na parte de equilíbrios. Quando uma molécula é grande, não dá para você olhar para ela. Por exemplo, olha o tamanho dessas moléculas aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como é que você vai determinar vetor e geometria de molécula? Vai somar para ver se dá zero, se não dá zero. Como que você vai fazer isso? Então, quando a gente analisa uma molécula orgânica, a gente não vai pensar em geometria mais. Nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, molécula orgânica, por ser grande, ela não vai ser classificada em polar a polar. Ela vai ter regiões polares e regiões apolares. Regiões que vão interagir com água, regiões que vão interagir com gordura. Aí você fala, tá, Danilo, mas e aí? E o resultado? O resultado é o seguinte. Se a molécula tiver muitas regiões polares, ela acaba sendo hidrofílica. Se ela tiver mais regiões apolares, ela acaba sendo lipofílica. Então, o nosso trabalho é olhar para a molécula e avaliar o que ela tem mais. Região polar ou região apolar? Tudo bem? Qual é o problema disso? Eu preciso saber o que é uma região polar e o que é uma região apolar. Então, na orgânica, a gente vai observar grupos funcionais. Funções orgânicas. E essas funções podem ser mais polares ou menos polares. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai dividir as regiões em alta polaridade
Você vai ter regiões com polaridade média. E você vai ter regiões que são ou pouco ou apolares. Tá? Beleza. Quem são essas regiões? Regiões de alta polaridade, gente. Grupo OH, hidroxila. Grupo H2N, que é o grupo amina. Grupo C dupla O, OH, ácido carboxílico. Tá? São grupos que têm polaridade alta. São grupos que têm facilidade para dissolver em água. Tá? Por exemplo, uma das coisas que faz um álcool ser solúvel na água é a presença da hidroxila. A hidroxila interage muito bem com a água, que é o que a gente vai discutir no próximo assunto, né? Tipo, as pontes de hidrogênio e tal. Beleza? Então, compostos como fenol, álcool, tá? Quer ver um outro grupo também que gosta de fazer ponte de hidrogênio com água? O grupo amida, assim, ó. NH2, tá? Esses são grupos de alta polaridade. O que são os grupos de polaridade mais ou menos? Mais ou menos. Você tem o grupo aldeído, e tem o grupo cetona, que são os mais famosos. Cetona. Tá? Por exemplo, tem cetonas que são solúveis em água. Tem cetona que não é. Vai depender de outras coisas. Tá? O que são grupos pouco ou apolares? Bom, grupos pouco polares, a gente tem grupo éter. Tá? Só um parênteses aqui, pelo amor de Deus, tá? Não posso deixar passar. Se você nunca ouviu falar nesses nomes, calma. Tá? Calma. É que eu preciso falar eles aqui. Não dá para eu explicar todos eles um por um, tá, gente? Então, puta, não sei que... Calma, calma. Só vai olhando, vai observando, tá? Se quiser anotando os nomes, vai anotando. Eu até falo de novo, se alguém tiver dúvida, não tem problema. Mas calma. Outro grupo pouco polar. Grupo éster. 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 Tá? E sabe qual é o grupo que mais aparece na orgânica? Sabe qual é o grupo que mais... Alguém adivinha aí? Qual é o grupo que mais aparece na orgânica? Vou mudar a pergunta que talvez fique mais fácil. Qual é a coisa que mais aparece na orgânica? Duas palavras. Que você aprende a classificar, não sei o quê, aqueles nomes esquisitos. Não? Vou falar então. Cadeia carbônica. Essa é a coisa que mais aparece na química orgânica. Cadeia carbônica. As cadeias carbônicas, gente, são apolares. Professor, pera um pouquinho. Eu te conto que sou aluno agora. Professor, pera um pouquinho. Cadeia carbônica é apolar. Todo composto tem cadeia carbônica. Então, todo composto orgânico é apolar? Não. A gente acabou de discutir que não. A polaridade da molécula vai depender de uma relação entre o que ela tem ou não tem. E isso a gente só consegue perceber praticando. Não adianta você saber isso aqui. Só. Isso aqui é uma parte da história. Tá? O que a gente vai fazer agora? São graus, são níveis.
Ela pode ser mais hidrofílica e menos... E aí, olha como vai fazendo sentido algumas coisas. Tem molécula que é extremamente solúvel em água e extremamente solúvel em gordura, chamada de sabão. O sabão é isso, gente. O sabão é uma molécula projetada para ser ao mesmo tempo hidrofílica e lipofílica. Entendeu? Então eu consigo controlar isso na molécula. Você tem molécula que é mais hidrofílica, tem molécula que é menos hidrofílica. Tá? Vamos pegar alguns exemplos que eu acho que fica mais interessante. Tá? Ó, tira print, faz favor. Beleza. Ó, praticando. Aquelas coisas de inglês. Praticando com exemplos. Praticando com exemplos. Aqui eu tenho moléculas orgânicas. Tá? As regiões que estão em vermelha são regiões lipofílicas. Tá? São peraí, deixa eu ver, tem uma observação aqui. Você gostava de ver sua avó fazendo sabão? Fazia com óleo, né? Óleo e soda cáustica, provavelmente, alguma coisa do tipo. Né? A gente vai falar dessa reação, inclusive. A gente vai falar como que ela funciona, tipo, por que tem que misturar óleo com soda cáustica. Isso, o álcool é para separar o sabão. O álcool é muito louco, é para separar o sabão. É muito louco. Então, ó, eu gosto dessa parte, eu acho ela bem interessante. Fica nojento, fica um cheiro estranho. Um negócio esquisito. Um negócio esquisito. Ó, aqui eu tenho uma molécula orgânica, tá bom? E aqui eu tenho os grupos lipofílicos. Tá vendo? Ó? Veja que a maior parte da molécula é lipofílica. Eu tenho um grupo aqui hidrofílico, tá vendo? Então, por exemplo, isso aqui é uma molécula que eu acredito ser lipofílica. 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 Tá? Agora, aqui, ó. Aqui eu já tenho mais grupos hidrofílicos, tá vendo? Ó? Estão perguntando aqui, o fenol é hidrofílico? O fenol é hidrofílico por causa do OH, né? Então, por exemplo, o que o vestibular faz? Ele vai te perguntar, por exemplo, qual dessas duas substâncias é mais facilmente eliminada pela urina? Ele vai fazer essa pergunta. Ele vai contar uma história, vai falar de uma coisa que vai ser eliminada. Qual das duas substâncias é mais facilmente eliminada pela urina, gente? Direita ou da esquerda? Para ela ser eliminada pela urina, ela precisa ser hidrossolúvel. Concorda? Por isso que a vitamina C não se acumula no corpo. Lembra da biologia? Então, provavelmente, essa daqui, ó, ela deve ser mais facilmente eliminada pela urina. Entenderam? O vestibular, ele vai te perguntar isso aqui, só que ele vai te perguntar disfarçado de uma história. Então, é muito louco, porque quando... não é louco, é mentira, desculpa. Agora fui sarcástico. Os alunos chegam na prova e falam, professor, não caiu nada do que a gente estudou. Caiu, só que caiu disfarçado de historinha. Então, quando o cara te pergunta qual vai ser mais eliminado pela urina, o que ele está querendo dizer? Qual é mais polar? Por isso que é importante, na prova de natureza, você tem que aprender a ler a historinha que ele vai te contar. Tá bom? Posso tirar daqui? Tem mais alguns aqui. Umas outras... Tá, espera. Beleza. Ó. Vitaminas.
Vitamina da esquerda, olha só a vitamina da esquerda. Ela tem uma cadeia carbônica não tão grande, até que tem uns átomozinhos aqui, ó. Mas olha a quantidade de grupos OH que ela tem, gente. Olha a quantidade de grupo OH. Com certeza essa molécula é hidrofílica. Essa molécula é hidrofílica. Isso aqui é vitamina C, inclusive, né? Hidrofílica. Agora, olha para a molécula da direita. Na molécula da direita, eu tenho até um grupo OH aqui, ó. Mas olha o tamanho da cadeia. A parte que é apolar, ela é preponderante sobre a parte polar. Ou seja, ela é lipofílica. Sabe como é que o Enem perguntou isso uma vez? Ele deu essas estruturas e olha a história que ele conta. Uma indústria, ela produz margarina e ela produz suco de laranja. E a indústria, ela queria colocar nos produtos 2 vitaminas. Uma vitamina aqui e uma vitamina aqui. E a pergunta era, qual vitamina deveria ser adicionada a cada um dos alimentos? Essa era a pergunta. Entenderam qual é a ligação? Quem é que eu vou colocar na margarina? A lipofílica, para ela dissolver ali. Quem é que eu vou colocar no suco de laranja? A hidrofílica, para ela dissolver ali. Esse é o link que a gente vai fazer no vestibular, ou precisa fazer, né? Tá bom? Beleza. Não é só o Enem não, viu? O pessoal tá colocando aqui, o Enem adora polaridade. Mano, não é só o Enem. É a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, a UFMS, a UFGD. É muito frequente. Esse assunto é muito frequente. Tá? Ele é um assunto que sempre vocês têm que ficar fazendo exercício dele, retomando. Unicamp, o pessoal gosta da Unicamp também. Cara, isso aqui a gente vai usar até na aula de propriedade coligativa. Para falar de, por exemplo, para falar de pressão de vapor, eu vou ter que voltar a falar de polaridade. Para falar de ponto de ebulição, eu vou ter que voltar a falar de polaridade. Polaridade é uma coisa que a gente está sempre voltando a falar. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver que tem mais umas outras moléculas. Aqui a gente, ó, só para já falando, tá? A gente já está meio que encerrando a aula. Eu já estou olhando para as moléculas e trazendo esses conhecimentos para a gente deixar isso fresquinho na cabeça, tá? Quer ver? Tem mais umas aqui, eu acho. Ó, aqui tem uma coisa muito legal, gente. Espera aí, ó. Aqui. Espera aí que estão fazendo uma pergunta da outra ali, espera aí. Dan, essa da direita sairia mais fácil no xixi do que aquela da esquerda? Ao contrário, né? Ao contrário. Ao contrário. Quem sai melhor no xixi é a da esquerda. Tá? É da esquerda. A lipofílica, qual que é o problema da... Por que vitamina lipossolúvel é perigosa? Porque ela vai se acumulando no tecido gorduroso. E ela pode se acumular principalmente no fígado. Ela causa intoxicação do fígado, as vitaminas lipossolúveis. Então, você não pode exagerar na dose de vitamina lipossolúvel. Você pode ter quase uma overdose mesmo de vitamina, tá? As vitaminas hidro, não. Por quê? Como ela é solúvel na água, o próprio sistema circulatório, não. O sistema renal, né? Filtra, ela passa para a urina e ela não se acumula no organismo. Ela não se acumula, tá? Ela fica diluída na água. Beleza? Ó. Ô, gente, aqui eu quero comentar com vocês uma outra coisa. Que eu quero quebrar uma crença que vocês têm aqui. A história é a seguinte. O etanol é uma substância classificada como polar.
polar. Polar. Tudo bem? Então, o etanol é polar. Nós também sabemos que a água é polar. Beleza. Tá. Por outro lado, a gasolina é formada de hidrocarboneto. Vou colocar a fórmula da gasolina aqui, por caso vocês nunca tenham visto. Na verdade, a gasolina é uma mistura, né, gente? Ela não tem uma fórmula. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o tamanho da molécula que tem na gasolina. Tá? Ela é apolar. E a gente aprende na escola, no cursinho, que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Tá? Agora, o álcool, gente, embora ele seja polar, ele também dissolve na gasolina. O álcool ele dissolve na água e na gasolina. Então, esse slide ele tem por objetivo também quebrar uma crença que você tem. Que se uma substância é polar, ela não vai se dissolver numa apolar. Ela pode se dissolver. Isso quando a substância é orgânica. Por quê? Porque ela é grande, a molécula. Então, o que acontece? Dá uma olhada no desenho aqui, ó. Primeiro, o álcool ele tem uma região polar, que a gente chamou de hidrofílica, e ele tem uma região apolar, que seria a cadeia. Então, quando o álcool está dissolvido na água, você tem uma interação polar-polar aqui, ó. Então, essas moléculas, a gente vai ver na próxima semana, essas moléculas elas vão se atrair. Elas vão se atrair. E é isso que faz ele dissolver na água. No entanto, quando você coloca o álcool em contato com um hidrocarboneto, ó, que é a gasolina, ele também dissolve. Ele também dissolve. Por quê? Porque existe uma interação apolar-apolar. Tá? Nós vamos discutir nas próximas episódios que a interação com a água ela é mais forte. Porque a água é polar. Então, ele é mais solúvel na água do que na gasolina, de fato. Ele é mais solúvel na água do que na gasolina, tá? Então, o convite que eu faço aqui para a gente é olhar para moléculas orgânicas com mais detalhismo. Olha, aquela região ali é polar. Então, aquela região pode interagir com a água. Aquela região ali já não é. Então, ela não interage. E aí você vê o que tem mais quantidade. Tudo bem? Beleza? Dan, eu posso Podem fazer tirar. uma pergunta? Pode, claro. Por exemplo, a molécula polar que dissolve com a polar é porque ela tem baixo grau de polaridade? Ela tem Não, cara. polaridade, mas é baixo? Então, você vê como isso é bizarro? O álcool, esse álcool aqui, ó, ele tem polaridade quase igual à da água. Quase igual à da água. Então, ele é bem polar. Nossa, Mas buga demais a cabeça. Então, sabe por que buga? Porque a gente está querendo procurar uma regra. É por isso que buga. Tem que Verdade. tirar essa regra. Tem que tirar essa regra da cabeça. Porque, vamos lá, sabe onde eu quero chegar com isso? Porque assim, você fala, mas isso não vai cair no vestibular. Vai, e já caiu. Já caiu. Explica para mim se a gasolina é apolar e o álcool é polar, como é que você explica que na gasolina que a gente compra no posto tem quase 30% de álcool? Como? Se o negócio não é solúvel, como é que você consegue colocar 30% dentro da gasolina? Isso já caiu no vestibular assim. Segunda coisa que já caiu no vestibular, como é que eu faço para tirar o álcool de dentro da gasolina? Eu jogo água na gasolina e misturo.
Conseguem imaginar por quê? Você imagina que você tem uma gasolina cheia de etanol. Está misturado. Eu quero saber quanto tem de etanol. Quanto tem de etanol? O que eu faço? Eu jogo água, chacoalho e o etanol vai para a água. Estão escrevendo aqui. São aqueles testes que tem no posto. Isso. Exatamente. Então, é por isso que esse negócio aqui buga mesmo. Buga mesmo. Porque a gente está tentando tirar da regra. Tá? Sabe quando vale essa história polar, polar, apolar, apolar? Que você aprendeu lá no cursinho? Quando a molécula é pequena. Aquelas moléculas que a gente viu ontem. Amônia, metano. Quando é orgânico, esquece. E ó, já vou dando a fita. Já vou dando a fita. Se eu fosse você, eu estudava bem isso aqui, porque o ano que vem você vai estar ouvindo isso aqui na aula de bioquímica de enzima. A enzima vai ter uma região hidrofílica, vai ter uma região que interage por dipolo, vai acontecer lá no ano que vem. Não acha que você vai se ver livre disso aqui não, tá? Vai por mim. E eu quero um recadinho ano que vem quando você estiver na aula disso, para colocar no Instagram. Ai, Dan, não acredito. Puta, que saudade da sua aula. Meu professor é um bosta. Ai. Vai ser assim. Você vai ver, todo ano é assim. Mas é sério, tá? Agora falando sério. Essa história que eu falei das enzimas é verdade. Tá? Essa história de interação, gente, é super importante para vocês que vão para a área da saúde. Quando vocês forem começar a estudar bioquímica. Quer ver onde isso aqui vai? Mecanismo de funcionamento de droga, farmacologia. Por que tem medicamento que você pode inalar, por exemplo? Tem anestésico inalatório. Gente, uma substância que você inala e te anestesia, ela é extremamente lipofílica. Por quê? Porque ela tem que passar por uma região do cérebro chamada barreira hematoencefálica. Não sei se alguém aqui já ouviu falar disso. Do que é uma barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica, gente, é uma barreira propriamente dita que é extremamente lipofílica. É graças à barreira hematoencefálica, por exemplo, que raramente uma pessoa tem infecção no cérebro. Raramente vai um vírus para o cérebro, muito raro vai uma bactéria para o cérebro, porque para uma coisa passar por essa barreira, ela tem que ser lipofílica. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer medicina e vai para a área de anestesiologia. Mano, isso aqui é super importante, tá? Por exemplo, vocês vão ver lá na parte de bioquímica que tem droga que você ingere, tipo um medicamento, ele é melhor absorvido no intestino, tem medicamento que é melhor absorvido no estômago, por causa do pH, porque dependendo do pH ele pode estar mais lipofílico ou mais hidrofílico, tá? Então, isso é super importante. Isso, pode mandar as mensagens. Olha aqui, ó. Olha aqui. Essa foto é bem legal. Essa foto eu tirei do slide da aula de orgânica. É que, tipo, lá a gente discute uns negócios também. Ó, aqui a gente tem... diacho. A gente tem aqui vários álcoois, ó. Etanol, propanol, but, pente e oct. Tá bom? Aqui tem a solubilidade na água. Olha que interessante, gente. Quando a cadeia tem 2 carbonos, solubilidade infinita na água. Você dissolve quanto você quiser. Quando a cadeia tem 3 carbonos, também infinita. Agora, olha o que acontece com a solubilidade quando a cadeia começa a ficar grande. Por que isso acontece? Porque a região apolar começou a predominar sobre a região polar. Dali para baixo é só ladeira, ó, gente. Pentanol, já com uma solubilidade muito pequena. E o octanol, quase insolúvel, ó. Entenderam? Isso é um efeito da cadeia numa molécula grande, ó. Dá para entender agora por que gordura não dissolve na água?
Mano, já viu o tamanho de uma molécula de gordura? Cara, tem mais de 50 átomos de carbono. É muito átomo. A cadeia é gigante, tá? Beleza? Aqui tem uma outra tabela, também com outros compostos. Aqui de ácidos, tá vendo? Ó? Ácido acético, pentanóico, hexanóico, heptanóico, tá? Beleza? Com solubilidades também variando pelo tamanho da cadeia, ó. Ácido acético, para quem não lembra, 2 carbonos. Vou colocar aqui, ó. 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 Esse é o acético. Tá? O pentanóico tem 5. Beleza? Tranquilo? Podem tirar print se quiserem. Ó. E aqui eu não vou me estender muito nesse ponto, porque a gente vai falar disso bem na orgânica. Mas só para não deixar em branco, passar em branco. Existem moléculas que contêm uma região extremamente hidrofílica e uma outra extremamente hidrofóbica. E essas duas regiões elas têm tanta característica hidrofílica e hidrofóbica que a molécula consegue se interagir, né, tanto com água como com óleo. Né? Esse tipo de molécula são os sabões e os detergentes. Sabões e os detergentes. Tá? A gente pode citar aqui, ó, sabões e detergentes. Eu coloquei só detergente ali, mas não é. Existe uma diferença, sim, entre eles, uma diferença química, mas eu não vejo por que a gente falar sobre isso agora. O que você, como a aula é uma aula só de polaridade, o que você precisa saber? Tanto o sabão como o detergente tem uma regiãozinha polar e uma regiãozinha apolar. Quando o detergente está interagindo com a água, a região polar ó, gruda na água e a região apolar gruda no óleo. Ó. Tá vendo? Então aqui você tem uma espécie de uma... Tem até um nome para essa estrutura aqui, viu, gente? Eu não sei se vocês já ouviram esse nome. Eu vou falar o nome dele aqui, ó. É micela. 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 São micelas. Micela é uma estrutura onde as moléculas do sabão ou do detergente se organizam dependendo do que está interagindo. Né? Que dá para perceber claramente aqui, ó, que aqui a parte apolar está para dentro. A parte polar está para fora. Porque o óleo está aqui no meio. Aqui é o contrário. Tá? Beleza? Essas substâncias, você vai dizer que elas são anfifílicas. Você não vai usar nem o termo hidrofílico, nem lipofílico. Você vai usar anfifílico. Tá? Ou anfipático, que é a mesma coisa que anfifílico. Tá? Beleza? E aí, para finalizar, só para também não deixar passar em branco, tira print aqui, por favor. Please. Beleza? Só para não deixar passar em branco, gente, no nosso organismo, nós temos moléculas assim. Desse tipo. Tá? Em algumas situações. Eu gostaria de citar uma delas, que é a membrana celular. A molécula que constitui a membrana, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um fosfolipídio. Tá? O fosfolipídio ele tem uma estrutura muito parecida com a de um sabão. Ele tem uma parte polar, só que a parte apolar é uma dupla cauda, tá vendo? Ó? Uma dupla cauda.
Então, na formação da membrana, como é que os fosfolipídios se organizam? As regiões apolares interagindo, ó, entre si. As regiões polares, gente, elas ficam, uma delas apontada para o meio intracelular, aqui, ó, imagina que isso aqui é dentro da célula. E a outra apontando para o meio extra. Então, é um muro de castelo, né? Por quê? Para uma coisa atravessar aqui, ó, ela tem que ser polar. Para ela passar por aqui, ó. Só que se ela for polar, ela não atravessa a membrana. Se a substância for apolar, ela nem passa daqui, ó. Tá? Então, as membranas, inclusive tem uma teoria que fala que essas micelas aqui, ó, são os ancestrais das membranas celulares. Porque se a gente olhar para uma micela, a micela é basicamente uma membrana. Né? Quando eu olho para isso aqui, ó, peraí. Ai. Quando eu olho para isso aqui é quase uma membrana. Só que não tem dupla, né? Não tem dupla camada. Tá? Beleza? Opa. Aqui. Tranquilo? Quando a gente for falar de reações orgânicas, aí eu falo um pouquinho mais sobre saponificação. Tá? Ai, que legal! Vai ter aula da Milena de membrana. Olha lá. Então você já tem um... Aqui tem uma fotinho, ó. Quer ver? Ó. Eu gosto dessa fotinho porque ela é bem ilustrativa, ó. Aqui você tem um exemplo de um fosfolipídio, tá vendo? Aqui, gente, você tem uma estrutura de um fosfolipídio, ó. Ó. Aqui é uma cadeia carbônica, ó. E aqui é outra. Olha o grupo fosfato aqui, ó. Gente, consegue reconhecer por que essa parte aqui dissolve na água, ó? Alguém conseguiria me dizer, ó? Por que essa parte aqui dissolve na água? Tá vendo um monte de carguinha aqui, ó? Tem um ânion aqui, um cátion, outro ânion aqui. Então, essa parte aqui, ó, que eu estou circulando aqui com o meu cursor, ela seria a cabecinha dele, ó, o hidrofílico. Aqui, ó. Tá? Toda essa parte aqui, ó, é a cadeia carbônica. Beleza? Perguntas, gente. Espera aí que acho que tinha uma pergunta no chat aqui. Já foram todas as aulas de ligação? Sim. Sim. Oficialmente nós terminamos a parte de ligação. Só está faltando ligação metálica, na verdade, né? Ligação metálica é uma aulinha que a gente vai ter de 20 minutos na semana que vem, tá? Mas de ligação covalente fechou. Acabou aqui. Tá?